Quem é Jesus para você? Ele é o seu Salvador? Ele é uma pessoa interessante, uma figura histórica? Um profeta ou um poeta? Você saber a resposta é fundamental para que você tenha o relacionamento adequado com ele. E nós vamos ver hoje alguém que sabia exatamente quem é Jesus. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus em sua jornada para Jerusalém para concluir o seu ministério. E no verso 31, Jesus então chama à parte os 12. Os 12 era aquele grupo mais chegado dentro do seu grupo de discípulos, que nós sabemos que eram mais ou menos 500 pessoas, né? Nós vimos isso lá depois da ressurreição. E ele falou, olha, estamos subindo para Jerusalém, porque para os judeus, Jerusalém é sempre alto. Apesar de Jerusalém ser em cima de um monte, o judeu sempre considera que ir para Jerusalém é subir. Se ele está fora de Israel, ir para Israel é subir. Se ele está em Israel, ir para Jerusalém é subir. Se ele está em Jerusalém, ir para o templo é subir. Porque sempre se vai para o lugar mais alto à medida que se aproxima do lugar mais santo. Então o Senhor fala, estamos subindo para Jerusalém e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele. Gentios são os não-judeus, tá? Os estrangeiros. No caso, eram os romanos. Né? O insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Mas os discípulos não entenderam nada dessas coisas, porque o significado dessas palavras estava oculto para eles e eles não sabiam do que ele estava falando. Aqui, eu vou puxar um pouquinho pelo seu conhecimento e se você não tiver esse conhecimento, eu vou lhe ajudar. Aqui tem muito conteúdo nessas poucas frases, né? Jesus está indo para Jerusalém, mas ele já anunciou isso faz tempo. Quando a gente vai ler no Evangelho de Lucas, é aquilo que vai fazer uma rápida recapitulação. A gente vê que lá no verso 51 do capítulo 9, o Senhor já resolveu ir para Jerusalém. Então, vamos para lá. E aí teve aquele episódio, né? Ele passou por Samaria, os samaritanos o rejeitaram. Segue a história. Quando chega no capítulo 10, no verso 38, Jesus já aparece na casa de Marta, que nós sabemos, lendo os 4 evangelhos, que era em Betânia, colado em Jerusalém. Então, já chegou? Não. Ele segue a viagem. Ele resolve passar por outros lugares porque ainda há muito ensino a ser entregue. Então, no capítulo 13, verso 22, a gente vê que ele está passando por cidades e aldeias a caminho de Jerusalém. Então, ele obviamente não entrou lá no capítulo 10, ele seguiu. No capítulo 13 ainda, no verso 31, chegam para ele para assustar Jesus, foge, Herodes quer te matar. Herodes dominava onde? Na Galileia. Então, para ele fugir do domínio de Herodes, é porque ele estava no norte de novo, na Galileia. Então, Jesus segue viajando pelo país, mas sempre com um destino, Jerusalém, para cumprir o seu ministério. No capítulo 17, verso 11, ele está ali na fronteira entre Samaria e Galileia. Vamos lembrar, Galileia no norte, Samaria no centro, Judeia no sul, Jerusalém lá na Judeia. Então ele está já novamente indo para o sul, né? E assim segue essa história até que ele fala, nesse momento, né? Estamos subindo para Jerusalém. Então segue, né? Está indo para o final da história, sempre com Jerusalém no seu olhar, sempre com o cumprimento da sua missão adiante de si. E lá vai se cumprir o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem. Filho do Homem é a designação para o Salvador do mundo, o Messias. E o que está escrito nos profetas, afinal de contas? Nós temos profecias no Antigo Testamento sobre Jesus? Temos. Temos desde o Gênesis. Não vou aqui entrar em detalhes, mas desde o Gênesis foi profetizado a vinda de Jesus, a vinda do Salvador do mundo. E há um trecho da Bíblia em especial que eu quero comentar com você, que os discípulos deveriam ter em mente. E que até hoje muitas pessoas não têm esse trecho em mente, por isso não entendem que Jesus é o Salvador do mundo, o Messias, né? O Messias é o escolhido de Deus, que é o que está escrito em Isaías, no final do capítulo 52 e ao longo do 53. Isaías foi um profeta, lá no Antigo Testamento, que a sua importância ela é especial dentro da Bíblia. E entre muitas coisas que Isaías vislumbrou e escreveu, ele falou sobre, sim, a vida do Messias. E para muitos judeus, para muitas pessoas ainda hoje, a chegada do Messias é uma coisa só. Ele chega, se anuncia e praticamente estabelece um novo reino. E Jesus, ele veio na sua primeira vinda, morreu, ressuscitou e voltará numa segunda. O primeiro que fala sobre isso no Antigo Testamento é Sofonias. Ele não fala em segunda vinda, mas ele fala numa vinda do Messias que se caracteriza por um segundo momento. E aí Isaías é quem nos dá essa chave.
porque o que diz lá? Eu vou conferir com você alguns trechinhos da profecia de Isaías, especialmente ali no 52 e um pouquinho já também o 53. Vamos lá. Antigo Testamento, eu vou pegar aqui Isaías 52, a partir do 13. Eu vou ler alguns trechos para você ver que se houver uma compreensão adequada do profeta Isaías, entre outros, já se entende que o Messias iria morrer. E iria morrer de um jeito trágico, como foi. É aqui o Senhor falando por meio do profeta, né? Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido e muito exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, porque sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. O Messias teria que passar por um momento que a sua aparência ficaria desfigurada. Foi a tortura antes da cruz. Nem parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que lhes foi dito, eles verão. Aquilo que não foi dito, eles verão. E o que não ouviram, compreenderão. Mas no 53, aí vem... Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. É linguagem poética, tá? É poesia hebraica. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então, quem esperava um Messias que já chegava como rei pomposo? Não. Nada de majestade na sua aparência, nada que nos atraísse, nada que chamasse a atenção. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Essa é a situação de Jesus na cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si nossas doenças. Contudo, nós consideramos que ele era castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado, lembra que transpassaram Jesus com uma lança? Por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa da nossa maldade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja que Isaías está descrevendo o quê? Castigo, ser transpassado, ser esmagado, ser humilhado, ser maltratado. Mas os judeus não viam isso. Eles viam só reino, glória, né? E aqui segue o trecho falando em oprimido, afligido, não abriu a boca, foi levado para um matadouro, como uma ovelha. Matadouro. O Messias seria assassinado. Mas as pessoas liam isso e não compreendiam. E ele descreve não só a morte de Jesus, descreve até o funeral. E aí Jesus fala que vai para Jerusalém e que lá ele vai ser entregue e os estrangeiros vão matá-lo e os discípulos não entendem. Porque se Jesus é o Messias, né, ele não vai para Jerusalém estabelecer o trono, é isso que eles queriam. É isso que eles achavam que ia acontecer. O tempo todo eles estão pensando na glória, né, não estão entendendo a passagem do Messias pelo sofrimento para pagar os nossos pecados. E eles só vão ter realmente os olhos abertos muito depois. Nós já vimos em outros evangelhos e veremos de novo que quando chega a cruz bate o desespero, né? É mais ou menos assim, olha, deu errado. Não entendem que ao contrário, deu certo. Deu tudo certo. Lá está o Messias cumprindo o que os profetas disseram que ele faria. Então ele se aproximou de Jericó. Jericó, a cidade das palmeiras, a cidade mais antiga do mundo. Se estima que Jericó tenha 9.000 anos. É realmente uma cidade que foi habitada por muitos povos. Para você ter uma ideia, quando o povo de Israel fugiu do Egito e chegou lá na Terra Prometida, no que hoje nós chamamos de Terra de Israel, Jericó já era uma grande cidade fortificada. Então, um lugar antigo. E é a cidade mais baixa do mundo em relação ao nível do mar. Ela está bem abaixo do nível do mar. Está lá dentro do país, bem abaixo do nível do mar. E ainda tem, Jericó tem os distritos diferentes, né? A parte mais antiga, a parte mais nova. Na época de Jesus, o que se chamava de parte mais nova, hoje já é parte antiga. Jesus estava chegando lá e tinha um homem cego sentado à beira do caminho pedindo esmola. Se um cego tinha que viver de esmola, Jericó era um bom lugar para isso. Em Jericó, muitos sacerdotes ricos moravam lá, muita gente da religião com dinheiro no bolso vivia naquela área. Quando ele ouviu a multidão passando, né, viu aquele tropel da multidão, ele perguntou o que está acontecendo aí, né? Ele percebeu o tumulto. E aí disseram, é Jesus de Nazaré que está passando. Jesus de Nazaré era uma identificação muito comum a respeito de Jesus. Muita gente nem sabia que ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, então era Jesus de Nazaré. E aí esse homem, ele sabia mais
do que a multidão. Nós não sabemos como que ele tinha esse conhecimento, mas ele sabia. E ele se pôs a gritar, e nós temos que analisar o que ele estava dizendo, porque tem muito conteúdo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele sabia o nome de Jesus. Filho de Davi. Aqui é o diferencial. Ainda que Jesus fosse da linhagem de Davi, chamar alguém de filho de Davi era um título para o Messias, para o Salvador do mundo. E aí, quando esse homem fala, tem misericórdia de mim, o que alguém poderia fazer por aquele cego? Dar uma esmola? Não era isso que ele estava dizendo. Assim como os leprosos, que nós já estudamos anteriormente, esse homem pede a misericórdia do Messias. Era já sabido em Israel que o Messias poderia curar leprosos, levantar defuntos e curar cegos. Então esse homem começa a gritar, pedindo o apoio, o suporte, a atenção do Salvador do mundo, mas ele reconhece Jesus como tal. Ele não está clamando por uma esmola, ele está clamando pelo Salvador do mundo. Jesus parou, aliás, antes disso, repreenderam um homem lá, fica quieto, incomodando, e quanto mais eles repreendiam, mais ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus mandou chamar o homem. Quando o homem chegou, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? E aqui é uma das lições mais interessantes de oração na Bíblia. Fazer aqui um comparativo. Jesus uma vez foi curar um homem que estava lá na beira de um tanque, e aí o homem estava lá, Jesus perguntou, ei, quer ser curado? E o homem, eu queria, mas aí tem uma história aqui que vem um anjo, mexe na água, e quem entrar primeiro é curado, mas eu estou aqui, eu não consigo entrar na água, porque ninguém me coloca, aí o anjo vem e eu fico sobrando. Ele só não respondeu uma coisa, o que Jesus perguntou. Para esse aqui, Jesus nem perguntou se queria ser curado. Chegou assim, o que você quer que eu faça? Está aí gritando meu nome, está chamando, o que você quer que eu faça? E o homem foi muito direto. Senhor, eu quero ver. Isso aqui é uma identificação messiânica. Ele não diria isso para alguém que ele não acreditasse que fosse o próprio Messias. E Jesus falou, recupere a visão, a sua fé o curou. Você está demonstrando que sabe que Jesus é o Messias, você está se dirigindo ao Messias, ao Salvador do mundo, reconhecendo que ele é isso, você tem fé, então recupere a visão, a sua fé trouxe cura sobre você. E imediatamente o homem recuperou a visão e ele seguia Jesus, glorificando a Deus. Veja que atitude, hein? Recebeu dádiva, responde com glorificação a Deus. Se a gente contrasta isso com muitas realidades cristãs, dá para pensar um bocado aqui, né? Esse não tem dúvida não. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe o que ele quer e ele sabe o que fazer depois que ele é alcançado. Quando todo o povo viu isso, também deu louvores a Deus. Veja que a vida desse homem é um baita testemunho, né? Porque ele leva outras pessoas a glorificarem a Deus. Veja como é importante que alguém alcançado por Jesus glorifique o nome dele, porque isso leva outras pessoas a também glorificá-lo. É muito triste que muitas pessoas se aproximem de Jesus simplesmente com uma vontade assim de resolver o seu lado, vamos dizer, né? A pessoa sabe que Jesus é o Salvador e ela quer que ele resolva os seus problemas pessoais e não tem nada a ver com o relacionamento com ele. Está cheio hoje, porque isso é ensinado, né? Isso é ensinado. Venha para tal igreja para resolver, e aí se lista todos os problemas humanos, menos o pecado. Só não se fala assim, venha para essa igreja aqui para resolver o seu pecado. Porque aqui você vai encontrar a palavra de Deus que lhe confronta, você também vai encontrar apoio espiritual para vencer o seu pecado. Se você se converter a Jesus, você vai receber o Espírito Santo como selo da promessa para lhe ajudar nessa jornada, para você poder vencer o seu pecado. E você vai receber uma vida nova em Jesus. Não, se promete, eu já ouvi de tudo, né? Você também já deve ter ouvido, né? Se promete carro novo, mulher nova, emprego novo. E a gente olha para a Bíblia e fala, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? E é muito triste também pessoas que recebem o toque divino e depois viram as costas e fogem, que nem os leprosos, né, que a gente já estudou. 10 leprosos curados, um só volta para glorificar a Deus. 9 vão cuidar da vida. É triste. Há pessoas hoje que são tocadas pelo Espírito Santo, que recebem dádivas, que recebem cura, e depois viram as costas. Não querem ouvir falar mais disso, porque veem Deus, Jesus, como algo utilitário, né, para resolver o seu lado. Não é para se relacionar com Ele.
E nós não podemos cair nesse erro. Nós devemos olhar para a Bíblia, aprender, entender e botar em prática. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.